O Superior Tribunal de Justiça nasceu com a Constituição Cidadã em 1988, sendo instalado no ano seguinte. A Corte tem como principal função uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, dando a palavra final nos casos civis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada. O STJ também julga crimes comuns praticados por governadores, desembargadores, procuradores e outras autoridades. O tribunal tem 33 ministros, divididos em uma corte especial e 3 sessões especializadas com 2 turmas cada, nas áreas de direito público, privado e penal. Em 2024, o STJ proferiu 677 mil decisões, o que equivale a mais de uma por minuto. Quem vai nos ajudar a entender melhor a função do STJ e a importância da Corte nesses 37 anos da Carta Magna é o presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin. Presidente, muito obrigado por aceitar o convite. Começando as perguntas, a Constituição Cidadã trouxe diversas inovações e uma delas foi justamente a criação do STJ, né? Em qual contexto o tribunal surgiu e qual é o papel da Corte dentro do texto constitucional? O tribunal foi criado pela Constituição de 1988, ou seja, nós temos a idade da Constituição. E, evidentemente, sendo uma corte nova, que pegou uma boa parte da competência que antes era do Supremo Tribunal Federal, a competência não constitucional, o STJ, nesses anos todos, teve que se inventar como instituição. Mas uma invenção que não é de A a Z, porque a estrutura principal, as funções, os objetivos, tudo isso está na Constituição de 1988. Nós fomos criados como um tribunal de precedentes, ou seja, não é uma terceira instância para julgar os processos que venham dos tribunais de justiça, são 27, e dos 6 tribunais regionais federais. Ou seja, repito, não é uma terceira instância, mas ao receber esses processos, nós tentamos, e é a nossa tarefa, uniformizar a interpretação acerca da legislação federal no Brasil. Com 33 membros, mas com um volume muito grande de processos, mais de 400 mil por ano, em termos de recursos. Isso é um número que não encontra precedentes em nenhum outro lugar do mundo. Uma Corte Nacional que receba de 300 mil a 400 mil e crescendo recursos vindos de todos os tribunais brasileiros, de todas as regiões do nosso Brasil. Pois é, presidente, e dentro dessa missão constitucional, né, do STJ de uniformizar a aplicação da lei federal, qual a importância dos recursos repetitivos e qual a avaliação do senhor também dessa ferramenta dentro desses 17 anos, né, que essa ferramenta foi criada? Nós temos que entender que ministro é juiz e não é um super-homem ou uma super-mulher. Em outras palavras, é impossível se pensar um tribunal com 33 membros que vai redecidir todos os processos, ou quase todos, os processos julgados pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal no nosso país. Daí que os precedentes a serem fixados por nós é que vão balizar o julgamento dos outros tribunais, e especialmente naquelas causas repetitivas. E isso faz com que nós sejamos um tribunal de precedentes e não, como se imagina, e é difícil explicar isso,
ou pelo menos as pessoas compreenderem, que o STJ não é para rejulgar tudo, todos, os grandes, os pequenos, os fáceis, os difíceis, processos que passam pela jurisdição estadual e federal. E daí este instituto dos recursos repetitivos, para que o tribunal possa fixar teses de interpretação acerca de pontos controvertidos da legislação federal e assim reduzirmos o número de processos que chega ao Superior Tribunal de Justiça. Pois é, e apesar de todo esse esforço, né, do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, em realizar esses precedentes, julgar esses precedentes, ainda há uma sobrecarga imensa, né, como o senhor mesmo mencionou. Inclusive, agora, recente, o STJ chegou à marca de 1 milhão de habeas corpus recebidos também, né? E há uma discussão grande sobre realmente o descumprimento desses precedentes do STJ que acaba ocasionando esse número de habeas corpus. Como é que o filtro de relevância e outras ações que o tribunal vem desempenhando, como, por exemplo, a convocação de juízes temporários, né, auxiliares temporários, podem ajudar nesse cenário? O STJ, como uma corte da cidadania, é assim que nós apelidamos o nosso tribunal, não pode simplesmente continuar recebendo um oceano de processos sem condições de dar vazão a estes processos e muitas vezes deixando de prestar justiça a quem precisa e terá que esperar anos a fio por uma decisão do nosso tribunal. E daí o esforço que todos nós estamos fazendo no sentido de reduzir os acervos e o chamado acervo histórico. O que é o acervo histórico? O ministro assume o cargo e já recebe 8 mil, 10 mil, 15 mil processos que estão no gabinete. Alguns desses processos há muitos anos. Uma das medidas que nós tomamos, especialmente no direito penal, foi a convocação de 100 juízes de todo o Brasil, juízes federais, juízes estaduais, homens, mulheres, praticamente de todos os estados brasileiros, que vêm auxiliar a terceira seção, o direito penal, mas sem prejuízo da sua competência, da sua jurisdição na vara de origem. É algo paliativo, mas conseguimos, no âmbito penal, reduzir já em 65%, e estamos caminhando para 80% até o final do ano, o acervo histórico da terceira seção. E com isso, hoje, o que nós vemos são os 10 ministros da área penal julgando processos recentes, que acabaram de chegar e não mais processos que estão há vários anos nas prateleiras, hoje as prateleiras são virtuais, dos vários gabinetes. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.